Fala galera, tudo bem? Então, eu me chamo Iago Melo, eu tenho 20 anos, sou brasileiro, carioca, e são 1h30 da manhã e eu acabei de ver um vídeo divulgado no YouTube e que se tratava da teoria de gênero ser implantada nas escolas e tudo mais. Enfim, cara, eu fico sem palavras assim pra tentar descrever alguma coisa, porque sinceramente a gente passa por tanto problema hoje em dia no Brasil, a gente tem tanto problema no nosso país, que eu fico me perguntando se isso tudo é realmente necessário, se esse ódio tudo é realmente necessário, se essas agressões, se esses discursos de ódio, essa forma com que as pessoas estão lidando com isso tudo, com as mudanças, é necessário. Porque parece que não, mas a gente ainda tem um grande índice de pessoas que não têm onde morar, pessoas que precisam de medicamento, pessoas que precisam de um hospital, pessoas analfabetas. A gente ainda tem um grande índice brasileiro de pessoas que não sabem ler e escrever. E as pessoas estão preocupadas em ir contra a teoria de gênero, que se trata de uma coisa pessoal, da vida de alguém, que se diz respeito à vida de alguém. É tipo assim, uma coisa é você querer ajudar, uma coisa é você ir ajudar, outra coisa é você querer ir lutar contra. Primeiro, as pessoas que lutam contra isso, eu não sei o que elas ganham com isso. Eu não sei o que elas ganham em lutar contra pessoas que só querem ser felizes, só querem ter o respeito. Aí vocês me falam, nossa, mas quer o respeito e não se dá o respeito. Sempre vai ter aquele grupinho de gente, sempre vai ter aquela banda podre, aquela parte podre da laranja que vai difamar todo mundo. E isso é fato. E isso a gente não se trata só de questão LGBT, quanto questão religiosa, não interessa. Sempre tem aquele 3, 5 meninas na sala de aula que fazem a turma ser a pior turma do colégio. Isso é fato, sempre vai ter. Mas isso em nenhum momento tem que ser algo que faça a gente desistir ou a gente generalizar. Assim como existem pessoas que têm as suas opiniões concretas e não lutam contra as opiniões dos outros, tem aquelas pessoas que têm as suas opiniões e acham que aquelas opiniões deveriam ser as opiniões de todo mundo. E isso a gente não pode generalizar, porque nós vivemos num país onde existe uma grande diversidade de pessoas, onde a gente tem uma diversidade de raça, uma diversidade de branco, preto, gordo, magro, alto, baixo, anão, enfim. A gente não pode generalizar nada e a gente não pode querer que as pessoas aceitem o que a gente aceita. Não. A gente não pode obrigar ninguém a aceitar o que a gente tem. Tipo, a nossa vida, entendeu? O que a gente leva pra gente. Isso a gente não pode fazer. Mas uma coisa que a gente pode fazer e que deveria ser unânime, deveria ser uma causa que todo mundo se juntasse e todo mundo apoiasse isso, era que todo mundo tivesse respeito com todo mundo. E isso não pode ser, tipo, errado. Respeitar as pessoas não podem ser errado. Entendeu? As pessoas merecem respeito. Porque, veja bem, você, que é uma menina de 14, 15 anos, hétero, evangélica, cristã, católica, ubandista, seja lá o que for, isso não importa.
E você quer pintar o seu cabelo de verde, porque você acha bonito. Você não vai se sentir bem chegando num lugar, num restaurante, ou até mesmo numa entrevista de emprego, e passa por uma situação na qual a pessoa responsável pelo estabelecimento te pede para se retirar porque você tem um cabelo verde. Se houvesse o respeito, isso não aconteceria. Se houvesse o respeito, pessoas gays, lésbicas não precisariam se retirar de estabelecimentos por conta disso. Assim como pessoas evangélicas, ainda mais aqueles evangélicos fervorosos que usam aquelas mantas, eu tenho certeza que muitos deles sofrem preconceitos com isso também. Então, é só questão de respeito. Se todo mundo começar a respeitar todo mundo, o mundo vai ficar melhor. Isso é fato. Mas assim, o que eu não acho certo é justamente você querer impor a sua verdade a alguém. E no vídeo, a menina dizia alguma coisa no qual a gente queria impor e queria fazer com que as crianças de hoje em dia aceitassem a troca de gênero. Eu não entendi muito bem porque foi tanta besteira vindo impactada de uma vez só que eu fiquei meio desnorteado. Então eu acho que a questão não é querer obrigar as crianças a aceitarem isso ou entenderem isso. Acho que a questão é tudo parte do princípio do respeito. A questão é que a gente precisa educar as pessoas desde novinhas a respeitarem as outras, independente de qualquer coisa. Então, você pode achar que não, mas o seu filho, quando você tiver um filho, pode passar por situações no qual você está discriminando hoje. E se você não tiver uma cabeça para lidar com isso, você vai acabar perdendo seu filho. Porque é muito complicado você ser pai e ser mãe e lidar com uma coisa que você não quer. E quando você é pai e quando você é mãe, eu falo isso por experiência, tipo, eu não sou pai, eu não sou mãe, mas eu falo isso por experiência de terceiros. Quando você é pai e você é mãe e você lida com um problema relacionado ao seu filho que você não gostaria de lidar, você na marra, você vai se forçar a lidar com aquilo ali. Então você vai aprender da pior forma a respeitar aquela pessoa. Mas assim, se você tivesse tido um ensinamento desde pequenininho de que respeito é bom e todo mundo gosta, e de que isso não é apenas uma frase comum, você saberia lidar melhor com isso. Porque você respeitaria aquela pessoa da forma que ela é. E você seria capaz de estar com ela naquela decisão da vida dela e o ajudaria, e o encaminharia, e o colocaria, no caso, aquela pessoa num lugar não, mas digo num caminho melhor. Assim, mudar a pessoa, você nunca vai conseguir mudar a pessoa. Mas você pode ajudar ela a não ir para um lado ruim da coisa. Porque assim como todas as coisas, sempre existe um lado pior. Então, o que eu vejo hoje em dia são jovens que necessitam da ajuda de pessoas como pais, mães, avós, pais adotivos, pessoas que são legalmente responsáveis ou até não legalmente, pessoas que realmente estão ali com aquela pessoa desde criança. E eu vejo que esses jovens, eles precisam de não apoio, não é apoio, a palavra não é apoio, mas eles precisam de discernimento, eles precisam de uma luz, eles precisam de ajuda, eles precisam de uma ajuda, tipo, para entender tudo isso e para não cair pro lado ruim. A gente hoje está com um índice muito grande de assassinatos para pessoas transexuais e pessoas travestis, de LGBT.
Assim como a gente tem um nível muito grande de pessoas LGBT, travestis, transexuais, agredindo e difamando pessoas heterossexuais e religiosos. Isso me deixa muito triste. Isso me deixa muito triste, na verdade, me deixa muito triste mesmo. Porque eu acho que você não pode querer, tipo, conquistar uma coisa se você não respeita o próximo. Então, gente, assim, tudo é a base, tudo, respeito é a base de tudo. Eu nunca fiz um vídeo na minha vida, esse é o meu primeiro vídeo. Eu nem tenho câmera profissional, eu não tenho nada, eu não sou preparado para isso, eu nem gosto de aparecer. Mas a necessidade de desabafar é muito grande, porque é muito ruim você ver isso tudo acontecer, independente do que você seja. É muito triste você ver a sociedade se matando e, sabe? Pra você ver o nível que eu não sou preparado, o WhatsApp tá tocando aqui, entendeu? Então isso nada mais é do que um simples desabafo amador, digamos assim. Então é isso, gente. Respeito. Sabe, o respeito é a base de tudo, de todos os lados. Sendo que não deveria nem ter lados. Deveríamos ser todos unidos por causas mais importantes, por causas mais precárias, sabe? Existem milhares de crianças passando fome, existem milhares de pessoas dormindo na rua, no frio. Cara, eu vou pra faculdade, eu volto, eu vou pro trabalho, eu volto. O que eu mais vejo são mendigos. Eu moro no Rio de Janeiro, eu passo ali perto do... Eu acho que... Triagem, ali perto de Triagem, tem uma rua ali que eu não sei o nome, perto da Suípa, onde cuida de cachorros. Aquela rua é infestada de moradores de ruas. Então isso me assusta, porque a gente vive numa realidade, a gente tem a nossa casinha com a nossa família bonitinho, nosso quarto com ar-condicionado e cama e café quando a gente acorda, almoço. Enfim, a gente tem tudo e tem pessoas que não tem nada, sabe? E a gente perde o nosso tempo brigando, a gente perde o nosso tempo discutindo por coisas que poderíamos nos unir, cada um com a sua opinião, respeitando a opinião de cada um e resolver o problema, sem passar dos limites, entendeu? Então, é isso, assim, é apenas um desabafo. Eu sei que vai ter pessoas que vão falar mal aqui e falar que eu falei besteira e falar que eu não sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu posso até ter falado alguma coisa que não agradou e que não é verdade. Até porque eu não pesquisei sobre nada, assim, tipo, eu não fui pesquisar textos com palavras bonitas para falar alguma coisa. Eu só vim falar o que realmente meu coração tava explorando, sabe? É muito triste, é muito triste. Mas é isso, gente. Obrigado aí, tá? Valeu.